Bom, eu tenho o maior orgulho de falar com o ACM Neto, que eu acho que é um dos grandes políticos da atualidade, da juventude que nós temos. O ACM é prefeito da nossa linda cidade de Salvador, presidente do DEM, é um cara que representa a nova geração de políticos que nós temos. Ele vem já de uma geração de políticos de há muito tempo, do ACM e daí por diante, mas a espécie evolui, né? Quando o cara diz que meu filho é melhor do que eu sempre digo assim, é porque a espécie evolui, e é verdade, né? Mas é um prazer falar com o senhor. O tema que me pediram para abordar com o senhor é o tema sobre o carnaval, né? Não está tão distante assim, mesmo porque esse coronavírus mudou completamente até a cronologia do mundo, eu não sei. Às vezes parece que o tempo passa mais rápido, às vezes parece que passa mais lentamente, a gente perdeu meio que a noção das coisas. Mas como é que o senhor vê a probabilidade de realização do carnaval na Bahia sem vacina? Um bom dia ao senhor e é um prazer enorme falar com o senhor. Alegria toda minha falar com você. Saudade sua, já tem muito tempo que não nos vemos. Eu acho que tem pelo menos uns 2 anos que nos vimos em São Paulo pela última vez. É verdade, mas uma alegria enorme. Mesmo aqui de Salvador, sempre te acompanhando. Você aqui tem uma legião muito grande de fãs e pessoas que te admiram muito. E, aliás, eu tenho o orgulho de dizer que sou uma delas, viu? Lhe quero Obrigado, é igual. E seu trabalho. Bom, Datena, veja, como você citou, o Carnaval de Salvador, no caso, é um carnaval que a gente planeja ao longo de um ano. Então, aquela festa que acontece em 7, 10 dias, se a gente somar o pré-carnaval, ela começa a ser planejada na quarta-feira de cinzas, logo depois que acaba o carnaval anterior. Então, o carnaval de 2021, ele está programado para acontecer na primeira semana de fevereiro, e nós vamos ter que tomar uma decisão ainda esse ano. Não dá para deixar esse assunto correr por muito tempo. No caso aqui de Salvador, o nosso deadline, ou seja, o limite para tomar uma decisão, seria em novembro. Então, até novembro, nós temos que decidir se o carnaval vai ou não vai poder acontecer em fevereiro do próximo ano. E aí eu te garanto uma coisa, Datena, a gente não vai permitir que a festa aconteça sem segurança completa para a população. O que significa dizer que, a menos que haja uma vacina até lá e a garantia da imunidade coletiva, dificilmente o carnaval poderá ser mantido para o mês de fevereiro de 2021. Caso isso aconteça, ou seja, caso não tenhamos uma vacina ou uma segurança de imunidade coletiva até novembro, então o que eu propus foi que Salvador, São Paulo, o Rio de Janeiro e outras cidades que têm tradição no carnaval se juntassem para definir um adiamento conjunto, para que a gente pudesse pensar numa data, talvez entre final de maio e início de junho de 2021. Ontem, inclusive, recebi um telefonema do meu colega e amigo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, mostrando o seu interesse em participar dessa discussão. Vamos falar também com o prefeito do Rio de Janeiro e de outras cidades, porque caso a decisão mais segura seja a de não fazer o carnaval em fevereiro do próximo ano, o caminho inevitável seria a proposta de adiamento. E aí, é claro, se as principais cidades do Brasil puderem se juntar para propor um calendário conjunto, isso fica muito bom, eu acho que para todos esses lugares que têm tradição e que o carnaval não é apenas um elemento de festa, como é o caso aqui de Salvador, é um elemento importante da economia e da geração de empregos. Bom, o senhor é incontestavelmente uma liderança nacional, presidente de um grande partido, e da realidade o senhor tem opiniões importantes sobre a questão política nacional, a economia nacional, enfim. O seu partido é um partido que eu tive a honra de fazer parte durante algum tempo, estivemos envolvidos num projeto nacional que por pouco não deu certo, eu até me arrependo de não ter prosseguido com esse projeto, seria um projeto, tenho certeza que vencedor para os dois lados, mas foi muito legal para eu conhecer
gente como o senhor, como o Rodrigo Maia, né, com pessoas importantes que eu não conhecia e que passei a admirar ainda mais. Mas, presidente, o senhor falando pelo DEM, como é que o senhor vê a administração da crise do coronavírus no Brasil, sob o ponto de vista patológico, e como é que anda a crise no seu estado, não é? No Nordeste brasileiro também, e sob o ponto de vista patológico da doença e sob o ponto de vista da economia e uma projeção para o Brasil? O senhor que tem uma visão claramente nacional, como é que o senhor espera que o Brasil se recupere tanto da patologia quanto da economia, que são pontos ligados, isso está mais do que provado, está acontecendo no mundo inteiro? Olha, Datena, a começar aqui por Salvador, nós adotamos uma linha desde o começo de preservar a saúde pública e de priorizar a vida. Então, nós aqui tomamos medidas de isolamento social, de restrição de atividades econômicas, algumas que estão valendo até hoje, que a gente espera poder começar a sair delas a partir da próxima semana, porque aqui nós começamos agora a ter um alívio em termos de redução do número de casos, em termos de estabilização do número de óbitos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI vem caindo. Então, todo o esforço que foi feito desde o começo pela Prefeitura foi para evitar o colapso no sistema de saúde. Hoje, não há nenhum soteropolitano que possa dizer que precisou de um internamento hospitalar e que não teve. Então, todos puderam ter acesso a leitos hospitalares, que foi o nosso objetivo desde o começo. E com isso, é claro, a gente conseguiu preservar muitas vidas. Aí, puxando isso para o Brasil, eu acho que, infelizmente, podia ter havido um trabalho mais coordenado do governo federal com estados e municípios. Se isso tivesse acontecido, é muito provável que nós já tivéssemos superado essa crise com menos traumas do que estamos vivendo. É claro que eu não sou daqueles que fica só atirando pedra. O governo federal também teve acertos nesse processo. A exemplo do benefício dos R$600 para as pessoas mais pobres, que ajudou a ter uma proteção, um colchão de amparo, né, para o agravamento da pobreza nesse momento. Agora, por exemplo, eu estava aqui apresentando novos respiradores que foram encaminhados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, existem erros e acertos. No entanto, se houvesse uma articulação maior, talvez os efeitos econômicos em geral no país fossem menores. A partir de agora, o que é que eu defendo? Olhar para frente, interlocução. Eu acho que o presidente precisa conversar com o legislativo, precisa ter uma relação harmônica também com o judiciário. A gente tem que deixar qualquer divergência de lado. Prefeitos, governadores e governo federal devem preferencialmente estar unidos, porque tem uma pauta que precisa avançar, sem a qual a gente não vai recuperar a nossa economia. Os efeitos da pandemia do coronavírus são dramáticos, principalmente em relação ao desemprego. Então, só tem um caminho: unidade nacional, diálogo, ponderação, equilíbrio e construção de pontes, é particularmente o que eu defendo. Principalmente com investimento, nem que você tenha que atrair investimento externo, tá? É importante você mostrar uma unidade político-nacional, porque você atrai investimentos internos. Ninguém quer investir em país que está com rachaduras políticas, né? Os caras querem botar o dinheiro em lugar que vem em segurança. O Brasil é o maior mercado de atração para investimentos do mundo, porque a gente é mais rico em quase tudo que existe no mundo. Em minerais, em água. Aqui nós temos saneamento básico que nós precisamos. Aqui tem um campo enorme, por exemplo, precisamos estender a nossa malha ferroviária. E o Brasil não tem dívida externa, o que facilita muito. A gente está raspando o tacho da nossa dívida pública, porque assim tem que ser feito para salvar o povo brasileiro. Mas para sair dessa crise, depois da pior recessão que nós vivemos, que foi o ano passado, a gente levou um azar terrível, né? Nós levamos de sorte de ter os nossos bancos saneados, quando os bancos americanos quebraram, né? Logo depois daquele escândalo no Paraná, da CPI do Banestado, nós saneamos os nossos bancos aqui. Quando o Lehman Brothers e Companhia Limitada quebraram lá fora, o Lula pegou um ambiente completamente favorável, externo, para fazer
a política que ele fez, e eu acho que isso se deve muito mais ao ambiente externo do que propriamente a capacidade do presidente Lula. Não vou tirar toda a capacidade dele, não. Mas ele pegou lá um ambiente externo muito favorável. Hoje não. Hoje está igual para todo mundo, está ruim para todo mundo, mas nós temos que ser criativos, mas principalmente a gente tem que ter união nacional para atrair investimentos externos, né, porque o nosso caixa vai estar arrebentado, e gerar, a partir de novos projetos necessários até para o desenvolvimento do país, que são importantes para o desenvolvimento do país. Nós temos fraquezas, né? A gente tem, por exemplo, uma malha ferroviária ajudaria muito o escoamento das nossas riquezas. Você tem riqueza, mas você precisa escoar isso. Em termos de ferrovias, o Brasil parou no século retrasado, né? Saneamento básico, metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico. 18 milhões dos brasileiros não têm água potável. Então, quanto mais a gente investir, mesmo num período de quebra, mais empregos a gente vai arrumar e com certeza vai tornar um país mais justo, que não pode. Esse país, o senhor é um nordestino é o cabo da peste. O nordestino, quando construiu São Paulo, resiste a tudo, mas chega de sofrimento. Quem sabe, depois de uma pandemia como essa, de um vírus que separa, a gente consiga unir aí, parece até utópico, mas é possível unir, né, os políticos brasileiros, para que a gente saia dessa numa situação melhor, e que o povo brasileiro encontre uma perspectiva de campo de trabalho. Você falar em 12, 13 milhões de desempregados, fora trabalho informal, é para qualquer político ter o coração apertado e dolorido. É gente que passa fome, de gente que bate a cara ali naquela placa de não há vagas há mais de 5 anos. Então, quem sabe, com uma união nacional, um projeto de união nacional, eu digo isso de coração mesmo, né? Sem essas barreiras de extremismo político, a gente possa, através de um consenso, fazer do Brasil o que ele é. Não é um país do futuro, o Brasil já é um país dentro da realidade. Como é que você pode ter a 10ª economia do mundo com a divisão de renda tão desigual, né? Basta se espalhar igualdade. E democracia é isso. Democracia não é espalhar coisa ruim. Democracia é você espalhar coisa boa, esgoto para todo mundo. Democracia é você espalhar comida para todo mundo, trabalho para todo mundo. E não o que a gente pensa que é democrático aqui. Então eu torço por essa união. Olha, você tem toda a razão, só me permita um comentário, porque, para acrescentar, veja que nós podemos correr um risco, inclusive, ainda, de efeitos sociais mais dramáticos a médio prazo dessa pandemia, porque vai chegar num ponto que o governo não vai ter mais dinheiro para continuar pagando os R$600 para as pessoas que estão sendo ajudadas agora. E aí depois, essas pessoas terão que ter uma perspectiva de empregabilidade. E a gente só vai ter emprego no país com a retomada do investimento. Então agora, o governo federal tem que ser o indutor desse investimento, da retomada dos negócios no Brasil, e o ambiente político ele tem que estar equilibrado para que isso aconteça. Por quê? A gente vai precisar buscar capital lá fora, vai precisar atrair o investidor estrangeiro. Quando o sujeito olha aqui para o Brasil, se ele enxergar o presidente da República brigando com o Supremo, ou o Congresso Nacional se desentendendo com o governo federal, né, se ele não sentir segurança nas relações e nas instituições, ele não vem. A verdade é essa. Só vem se tiver equilíbrio e segurança. Isso vai ser decisivo para o futuro do Brasil. É por isso que eu vejo um futuro político brilhante para o senhor, viu? O senhor é jovem e tem ideias realmente excepcionais. Eu realmente passei a gostar ainda mais do senhor quando conheci, quando conversei. O pouco que conversamos, eu vi no senhor um futuro político brilhante exatamente por isso. O senhor é brasileiro de verdade, como todo bom nordestino, não é? Aliás, o brasileiro é brasileiro mesmo. O brasileiro bate no peito e tem orgulho de ser brasileiro. Mas o senhor, como todo bom nordestino, pensa no brasileiro. Eu vejo um futuro político brilhante para o senhor. Mas para encerrar nossa conversa, o que está aí à vista, né, me parece acertado que as eleições foram transferidas para novembro, mesmo que os 2 turnos sejam num mês só, não é? O que é que o senhor espera dessas eleições, que vão ter uma característica completamente diferente das outras eleições?
e servirão de base, não é? Não só em termos de coligação, em termos de resultado, mas de como realizar também as eleições de 2022. Essas eleições serão um divisor de águas da história política do país, porque vão ser realizadas no meio de uma pandemia, não, presidente? Sim, não tenha dúvida, Datena, vai ser uma eleição completamente diferente de todas as outras que já aconteceram no Brasil. Por um lado, porque não dá para imaginar naquele modelo tradicional de campanha, né? Com muita gente na rua, grandes comícios, caminhadas, passeatas, contato físico. Essa é a característica da campanha política no Brasil. Isso não vai acontecer. Eu acho que, infelizmente, até novembro, nós não vamos ter segurança para permitir que os candidatos trabalhem como sempre trabalharam. Então, vai ser uma campanha onde as mídias digitais vão ter uma força grande, a internet, a televisão, a rádio, os debates, entrevistas, isso tudo eu acho que vai ter um peso maior. Então, por um lado, a eleição vai ser diferente em função da forma de pedir o voto, da forma de apresentar os candidatos. Por outro, não há como a gente não reconhecer que a pandemia vai mudar também o tema das eleições, né? A saúde pública vai se tornar um tema central e o eleitor, no fundo, vai querer acompanhar para escolher o candidato que, a partir do próximo ano, vai ter condições de tocar o barco, porque a coisa vai ficar muito difícil. Eu aqui, como prefeito, sei o impacto que a pandemia está tendo nas contas da prefeitura, como, mais do que nunca, é fundamental saber priorizar onde colocar o dinheiro público, né? Os bons projetos que vão ser necessários para a retomada das cidades brasileiras. Então, acho que tudo isso vai acabar tendo um peso e a pandemia, de certa forma, ela vai delinear, ela vai definir as prioridades do tema e do debate eleitoral desse ano de 2020. Aí, mais do que nunca, candidatos a prefeitos e vereadores em todo o Brasil vão ter que estar preparados para mostrar ao eleitor que terão capacidade de conduzir as cidades a partir do próximo ano, num cenário muito difícil, de crise econômica, de muita demanda social e, acima de tudo, da necessidade dos governantes estarem afinados e sintonizados com essa realidade pós-pandemia. Olha, foi um prazer enorme falar com o senhor, um abraço grande aí aos nossos irmãos do Nordeste, aos nossos irmãos da Bahia, e espero nos ver brevemente, presidente. Um abraço grande. Muito obrigado, querido. Um prazer enorme falar com você. Um bom dia. E os baianos continuam aqui te acompanhando com grande carinho e admiração. Um grande abraço. Foi um prazer falar com você. Igual. Abraço grande ao ACM.